Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Vou ter que dar uma palavra rápida hoje, bem rápida, porque o horário já foi. Tem mais testemunhos, mas eu não vou deixar dar hoje. O testemunho vamos deixar para a semana que vem, quarta-feira. Tem muita coisa que Deus fez no nosso meio aí, com muitas pessoas. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que precisaria, na verdade, de tempo para poder ser explanada do jeito que tem que ser. E nós temos apenas 20 minutos. Amém? Então eu vou tentar em 20 minutos concluir alguma coisa que Deus possa falar no seu coração. Todos encontraram Juízes 6? Glória a Deus. Glórias ao Senhor, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Deus é tremendo. Queridos, vocês não imaginam a situação que a Neide ficou. Chegou até a se afastar da igreja um período. Mas Deus deu a vitória. Amém? Eu já falei para vocês, estão passando por dificuldade, está com problema, procura o pastor, conversa. Não afasta da igreja não, conversa. Pastor, estou passando por isso. Você vai ver que Deus vai dar a solução para a sua vida. Amém? Todos encontraram Juízes 6? Olha o que diz a palavra do Senhor. Só para você que está aqui dentro nessa noite, porque Deus vai falar exclusivamente com você. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos... Vamos voltar lá de novo. Glória a Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos... Por 7? Versículo 36 ao 40 agora. Glória a Deus. Ainda do 6, tá? Juízes 6, 36 ao 40. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Fecha seus olhos. Senhor Deus Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Espírito Santo do Senhor, nessa noite eu te convido, meu Deus, ao Senhor ministrar o coração das pessoas que estão aqui, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga o entendimento da tua palavra, Senhor, porque são as tuas ovelhas que estão aqui, ó Deus, e necessitam ouvir a tua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, acampa anjos, meu Deus, ao redor dessa igreja, ao redor desse quarteirão, meu Deus, para que nenhum demônio, Deus, venha entrar e roubar a semente do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. É a palavra que nos conta a história de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel. E como nós lemos lá no começo, entregou o Senhor o povo de Israel na mão dos midianitas. Queridos, se você analisar quase o Velho Testamento inteiro, você vai ver que Israel, toda vez que eles pecavam contra Deus, eles eram entregues na mão dos inimigos. E assim é com nós também. Acontece isso com a gente também. Você está caminhando bem, está na presença do Senhor, está tudo indo maravilhosamente bem. De repente você começa a esquecer do seu Criador. Por quê? Porque você passou a sua vida inteira pedindo ao Senhor um trabalho. Senhor, me dá um trabalho. Pai, me dá um trabalho. Meu Deus, eu preciso trabalhar. Senhor, abençoa, meu Deus, para que a minha empresa possa ir para frente. E começa um negócio próprio. E Deus vai e começa a te prosperar. Por quê? Porque
caminhos do Senhor, você tem perseverado nos caminhos do Senhor, mas de repente, aquilo que parecia bênção na sua vida, começa a se tornar uma maldição. Por quê? Porque o tempo que você tinha disponível para Deus, que era aquele tempo que você buscava Deus, que você orava, que você falava com Deus, começa a ter prioridade na sua vida. E aí aquilo começa a te afastar do caminho do Senhor. E se você analisar, você vai ver que sempre aconteceu desse jeito com o povo de Israel. Gideão foi o quinto juiz. Com os outros demais era a mesma coisa. Nações se levantavam contra eles, começavam a ser oprimidos, perseguidos, e de repente Deus ia lá e levantava um varão de guerra. Quando não, Deus levantava uma varoa, igual foi Débora, ia lá e livrava Israel da mão dos opressores, e Israel aparentemente estava sendo abençoado novamente. Mas tudo é desse jeito em nossas vidas, porque quando tudo vai bem, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Que eu me lembro da história da palavra do Senhor inteira, o único homem que não caiu em tal defeito foi Jó. Que a palavra diz que o diabo virou para Deus e falou assim: ó, aquele homem lá te serve porque o Senhor deu tudo para ele, deixa eu tocar nas finanças dele, deixa eu tocar nas coisas que o Senhor deu para ele, você vai ver se ele vai continuar te servindo. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro diante do Senhor, íntegro, e por isso ele era próspero. Porque, irmãos, a palavra do Senhor ela é clara: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. O que é ser fiel no pouco, pastor? Eu sou dizimista fiel, mas o que adianta você ser dizimista fiel e ser um adúltero? O que adianta ser dizimista fiel e ter a língua desse tamanho para falar dos outros? O que adianta ser dizimista fiel, mas o amor de Deus está longe do teu coração? Porque a palavra diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Segura aí, porque Deus está falando contigo, meu irmão. Glória a Deus. Quando a palavra diz ser fiel no pouco, é no pouco, em todas as áreas. Seja fiel com o Senhor, não seja como a nação de Israel. A palavra de Deus nos ensina isso, que Israel prosperava enquanto andava nos caminhos do Senhor. Quer ser próspero? Ande nos caminhos do Senhor, faça o bem, sem olhar a quem. E a sua mão também, direita, não tem que falar o que fez a esquerda, e nem a esquerda falar o que fez a direita. Não interessa para ninguém, é entre você e Deus. Presta atenção, irmãos. Os midianitas são filhos de Abraão, vieram tudo do mesmo lugar. Deus, quando fala para Abraão que faria dele uma grande nação, como a areia do mar ou as estrelas do céu, que ninguém poderia contar, foi assim com Abraão. Deus fez realmente. Só que foi assim: Abraão foi um homem que teve mulher e teve concubinas. E Deus, quando prometeu para ele que faria, Deus fez. Porque os midianitas são filhos de Abraão com Quetura. Assim que Sara morreu, Abraão toma Quetura como mulher, toma ela como mulher, e nasce um filho chamado Midian. Agora, se você olhar a palavra inteira, você vai ver que Moisés, quando ele foge do Egito, depois de 430 anos, ele vai para a terra de Midian. Foi lá em Padã Arã, dentro de Midian, e fez o quê? Buscou uma esposa. Que maravilha! Eles estavam todos entre famílias. Midian hoje, para você que não sabe onde é a terra de Midian, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre a promessa. E foi assim na vida deles. É engraçado que Jesus fala assim, lá no livro de Mateus, que os inimigos do homem são os de dentro da sua própria casa. E quem que era inimigo de Israel? Os midianitas. Todos parentes, primos, irmãos. E a Bíblia diz que Israel
oprimidos, a ponto de tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e colocavam fogo, destruíam tudo, porque queriam ver eles na miséria. A Bíblia não conta a história correta, o porquê daquilo, mas lá entre eles tem uma guerra muito grande. Fica aquela guerra. Quem que é o filho da promessa? Quem que é o filho da promessa? É Isaac? Ou é Ismael? Pois é, mas eles estão na guerra até hoje lá. Eles brigam até hoje por causa disso. De Ismael veio o tal do profeta Maomé. De Isaac veio o tal do profeta Jesus, que para eles têm como profeta, não tem como Deus na vida deles. Então vira aquela briga entre eles. E diz a palavra que Israel era oprimido, que eles entravam e destruíam tudo que tinha lá. Tudo, irmãos, tudo. Destruíam tudo. O povo obedecia a Deus durante um tempo. Aquela geração que se arrependia, servia ao Senhor um tempo. Mas quando estava tudo no bem bom, que mudava a geração, porque se você não sabe, a geração é assim: eu gero meu filho, aí eu morro, meu filho dá continuidade, gera outro filho, e assim vai gerando geração para geração. Então, irmãos, quando eles se convertiam de todo o coração, eram abençoadíssimos. E aquela geração vivia que era uma maravilha, 40 anos ali, que era só bênção. Passava um tempo, esqueciam da promessa do Senhor e começavam a seguir outros deuses. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é consertar a nossa casa. Isso é o primeiro passo. Conserta a sua casa. Conserta, queridos. Em 1 Coríntios 3,16 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora eu te pergunto: o Espírito Santo habita em templo sujo? Então começa a consertar a sua casa. Começa a consertar aquilo que você tem feito de errado. Começa a buscar a presença do Senhor. Começa a buscar a Deus mais e mais. Irmãos, mente vazia, oficina do diabo. Você não precisa de muito tempo. É 10 minutos sozinho, longe da presença de Deus, pronto. Ali o diabo já entra e já faz a arruaça que tem que fazer. Aí depois está lá ajoelhado: ai Senhor, me perdoa, meu Pai, nunca mais eu faço. Mais 15 minutos sozinho, lá foi a besteira de novo. Começa consertando a sua casa. Começa consertando a sua família. Começa consertando o seu templo. Aleluia. Começa consertando a sua casa. Porque Deus, quando Ele aparece para Gideão, a primeira coisa que Deus fala com Gideão é: Gideão, conserta a tua casa, meu filho. Você é um homem forte e valente. Eu, Senhor, eu vim de uma família humilde, não é nem conhecido em Israel, é bem eu, o Senhor vai escolher eu mesmo. É você que Deus está escolhendo, meu irmão. É você, minha irmã, que Deus está escolhendo. Você que está sentado aqui dentro dessa noite, Deus está te chamando. Mesmo que falam que você é fraco, Deus está te escolhendo, Deus está te chamando. Porque Deus tem um plano na sua vida. Porque Deus escolhe, meu irmão, as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus olhou para Gideão, que não era ninguém, não era nem conhecido entre sua família. Você pode até não ser conhecido pela sua família, mas Deus vai fazer você grande entre o povo dessa terra. Glória a Deus, irmãos. É para dar glória a Deus, aleluia. Porque o Deus tem te escolhido. Deus tem pego você, está te tirando de trás das malhadas, está trazendo você para frente e falando: meu servo, eu estou te levantando. Oh, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que consertar
vazia, Ele traz mais 7 com Ele. Diz a palavra que Deus chega a Gideão e fala para ele: conserta a tua casa, conserta a casa. Gideão vai lá então, se você ler o texto você vai ver isso. Gideão vai e começa a quebrar todas as imagens que estavam lá, pega os templos de Baal e começa a destruir tudo. E a Bíblia diz que a nação de Israel foi lá na casa do pai dele. Eu fiquei sabendo que teu filho andou quebrando as imagens aí, traz ele para fora aqui que eu vou matar ele. O pai de Gideão, um homem usado por Deus, olha para ele e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você vai querer brigar pelos deuses? Se ele é Deus de verdade, deixa ele cobrar de Gideão. Quem são vocês para fazer alguma coisa? Vai ter que lutar pelo Deus de vocês? Oh, aleluia! Se estão afrontando o teu Deus, meu irmão, você não precisa fazer nada não, porque o Senhor é que vai pôr a mão. É o Senhor. Eles estão mexendo e tocando no ungido do Senhor, porque você é ungido de Deus. Deus te escolheu desde o ventre materno. Você não veio ao mundo por acaso. Você não veio ao mundo por acaso. Glória a Deus. Para quem estudou sabe que para vir ao mundo é difícil. É uma guerra constante, com milhares de espermatozoides. E o seu foi o que ovulou, e você está aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, Gideão vai quebrar tudo, joga tudo por terra. Fala assim: a partir de hoje aqui quem manda é o Deus de Israel. Baal não manda mais nada aqui. Foi a primeira coisa que ele fez, foi lá e consertou a casa. Consertou. Ele consertou a sua casa. Oh, glória a Deus. O que mais que Gideão fez? Prova do Senhor. Gideão fez prova do Senhor. És tu mesmo, Senhor, que está falando comigo? Presta atenção. A Bíblia diz que o anjo apareceu para ele. O anjo estava debaixo dos bancos, debaixo do carvalho. E de repente Gideão chega. Gideão chega andando e vê o anjo ali. O anjo fala com ele: o Senhor é contigo, homem valente. Comigo? Eu? Não sou ninguém. Ninguém nem conhece a minha família. Eu não sou nem de uma família respeitada. Como é que o Senhor é comigo? Ei, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Porque Deus pega aqueles que não são capacitados e o capacita. E para honrar o nome do Senhor mais e mais. Deus é tremendo. Presta atenção. O anjo estava diante dele. Ele falou: então espera um pouquinho aí que eu vou ali em casa ali buscar uma comida e já volto já. Chegando lá, o anjo vira para ele e fala assim: olha, coloca isso sobre o altar. E ele colocou todas as carnes em cima do altar. E o anjo foi lá e encostou o cavalo assim com o cajado. Pum! Já pegou fogo e já consumiu. Ele já viu que quem estava falando com ele não era uma pessoa comum. Ele já estava vendo ali que era algo sobrenatural que estava para acontecer. E mesmo assim ele foi assim: mas eu vou fazer prova de Deus para ver se Deus está nesse negócio. E você tem feito prova do Senhor para saber se Deus está nesse negócio que você tem feito? Você tem feito prova do Senhor? Tem buscado de Deus para saber se é de Deus o que você tem trilhado? Tem? Glória a Deus. A Bíblia diz que Gideão fez 2 provas. Primeiro ele pega um pedaço de lã e coloca lá. Foi o trecho que nós acabamos de ler. O que acontece? Senhor, se a lã amanhecer encharcada e o solo seco, é porque o Senhor está nesse negócio. E aconteceu exatamente do jeito que ele falou, a ponto de encher uma taça do orvalho. Não foi isso que nós lemos? Mas Senhor, eu me atrevo mais uma vez. Me desculpa, Pai, não se ira contra mim. Mas se é o Senhor mesmo agora, então vai acontecer o inverso. A terra vai amanhecer molhada e o negócio vai amanhecer seco, a lã. E foi justamente isso que aconteceu. Do jeitinho que ele tinha falado com Deus. Irmãos, antes de você tomar uma atitude na sua vida, faz prova de Deus. Procura saber do Senhor se é dele ou não. Sabe por quê? Porque o homem, ele costuma olhar o que é mais lindo, o que é mais belo. Você sempre escolhe pelo que você está vendo. Você escolhe o que você acha que é melhor para você. Mas nem
você, que você acha que é melhor, é o que Deus tem preparado para você. Por isso que nós temos que buscar de Deus, fazer uma prova do Senhor para saber se é de Deus. Vemos vários casamentos desse jeito, destruído, acabado. Por quê? Porque deixou o coração falar mais alto. Está fazendo que nem Ló. Quando ele teve aquela discussão com Abraão ali, o que ele fala? Abraão pega e fala assim para ele: ó, Ló, deixa eu te falar uma coisa para você, meu filho. Não vai ter contenda entre mim e ti, não. E a sua mão também, direita, não tem que falar o que fez a esquerda, e nem a esquerda falar o que fez a direita. Não interessa para ninguém, é entre você e Deus. Presta atenção, irmãos. Os midianitas são filhos de Abraão. Vieram todos do mesmo lugar. Deus, quando fala para Abraão que faria dele uma grande nação, como a areia do mar ou as estrelas do céu, que ninguém poderia contar, foi assim com Abraão. Deus fez realmente. Só que foi assim: Abraão foi um homem que teve mulher e teve concubinas. E Deus, quando prometeu para ele que faria, Deus fez. Porque os midianitas são filhos de Abraão com Quetura. Assim que Sara morreu, Abraão toma Quetura como mulher. Toma ela como mulher. E nasce um filho chamado Midian. Agora, se você olhar a palavra inteira, você vai ver que Moisés, quando ele foge do Egito, depois de 430 anos, ele vai para a terra de Midian. Foi lá em Padan Aram, dentro de Midian, e fez o quê? Buscou uma esposa. Que maravilha! Eles estavam todos entre famílias. Midian hoje, para você que não sabe onde é a terra de Midian, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita. Quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre a promessa. E foi assim na vida deles. É engraçado que Jesus fala assim, lá no livro de Mateus, que os inimigos do homem são os de dentro da sua própria casa. E quem era inimigo de Israel? Os midianitas. Todos parentes, primos, irmãos. E a Bíblia diz que Israel então começou a ser oprimido, a ponto de tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e colocavam fogo, destruíam tudo, porque queriam ver eles na miséria. A Bíblia não conta a história correta, o porquê daquilo, mas lá entre eles tem uma guerra muito grande. Fica aquela guerra. Quem que é o filho da promessa? Quem que é o filho da promessa? É Isaac? Ou é Ismael? Pois é, mas eles estão na guerra até hoje lá. Eles brigam até hoje por causa disso. De Ismael veio o tal do profeta Maomé. De Isaac veio o tal do profeta Jesus, que para eles têm como profeta, não tem como Deus na vida deles. Então vira aquela briga entre eles. E diz a palavra que Israel era oprimido, que eles entravam e destruíam tudo que tinha lá. Tudo, irmãos, tudo. Destruíam tudo. O povo obedecia a Deus durante um tempo. Aquela geração que se arrependia, servia ao Senhor um tempo. Mas quando estava tudo no bem bom, que mudava a geração, porque se você não sabe, a geração é assim: eu gero meu filho, aí eu morro, meu filho dá continuidade, gera outro filho, e assim vai gerando geração para geração. Então, irmãos, quando eles se convertiam de todo o coração, eram abençoadíssimos. E aquela geração vivia que era uma maravilha, 40 anos ali, que era só bênção. Passava um tempo, esqueciam-os da promessa do Senhor e começavam a seguir outros deuses. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é consertar a nossa casa. Isso é o primeiro passo. Conserta a sua casa. Conserta, queridos. Em 1 Coríntios 3,16 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora eu te pergunto: o Espírito Santo habita em templo sujo? Então começa a consertar a sua casa. Começa a consertar aquilo que você tem feito de errado. Começa a buscar a presença do Senhor. Começa a buscar a Deus mais e mais. Irmãos, mente vazia, oficina do diabo. Você não precisa de muito tempo. É 10
Ali o diabo já entra, já faz a arruaça que tem que fazer. Aí depois está lá ajoelhado: ai Senhor, me perdoa, meu Pai, nunca mais eu faço. Mais 15 minutos sozinho, lá foi a besteira de novo. Começa consertando a sua casa, começa consertando a sua família, começa consertando o seu templo. Aleluia. Começa consertando a sua casa, porque Deus, quando Ele aparece para Gideão, a primeira coisa que Deus fala com Gideão é: Gideão, conserta a tua casa, meu filho. Você é um homem forte e valente. Eu, Senhor, eu vim de uma família humilde, não é nem conhecido em Israel, não é bem eu, o Senhor vai escolher eu mesmo. É você que Deus está escolhendo, meu irmão. É você, minha irmã, que Deus está escolhendo. Você que está sentado aqui dentro dessa noite, Deus está te chamando. Mesmo que falam que você é fraco, Deus está te escolhendo, Deus está te chamando, porque Deus tem um plano na sua vida. Porque Deus escolhe, meu irmão, as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus olhou para Gideão, que não era ninguém, não era nem conhecido entre sua família. Você pode até não ser conhecido pela sua família, mas Deus vai fazer você grande entre o povo dessa terra. Glória a Deus, irmãos, é para dar glória a Deus, aleluia. Porque o Deus tem te escolhido, Deus tem pego você, está te tirando de trás das malhadas, está trazendo você para frente e falando: meu servo, eu estou te levantando. Oh, glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que consertar na sua casa. Não conserta a sua família ainda não, conserta a sua casa, o templo do Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo não habita em templo imundo. Deus vai te fazer grande, Deus vai te levantar e vai mostrar para todos que Ele é Deus na sua vida. Mas você tem que ser fiel com o Senhor, tem que estar com o seu templo em dia, tem que estar com o templo bonito, lindo, cheiroso. Porque a palavra diz que tem um demônio que acompanha o homem, e quando esse demônio sai da vida do homem, meu irmão, ele anda por lugares áridos procurando a quem entrar. Mas se ele voltar e encontrar a casa adornada, bonitinha e vazia, ele traz mais 7 com ele. Diz a palavra que Deus chega a Gideão e fala para ele: conserta a tua casa, conserta a casa. Gideão vai lá então, se você ler o texto você vai ver isso. Gideão vai e começa a quebrar todas as imagens que estavam lá, pega os templos de Baal e começa a destruir tudo. E a Bíblia diz que a nação de Israel foi lá na casa do pai dele. Eu fiquei sabendo que teu filho andou quebrando as imagens aí, traz ele para fora aqui que eu vou matar ele. O pai de Gideão, um homem usado por Deus, olha para ele e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você vai querer brigar pelos deuses? Se ele é Deus de verdade, deixa ele cobrar de Gideão. Quem são vocês para fazer alguma coisa? Vai ter que lutar pelo Deus de vocês? Oh, aleluia. Se estão afrontando o teu Deus, meu irmão, você não precisa fazer nada não, porque o Senhor é que vai pôr a mão. É o Senhor. Eles estão mexendo e tocando no ungido do Senhor, porque você é ungido de Deus. Deus te escolheu desde o ventre materno. Você não veio ao mundo por acaso. Você não veio ao mundo por acaso. Glória a Deus. Para quem estudou sabe que para vir ao mundo é difícil. É uma guerra constante, com milhares de espermatozoides. E o seu foi o que ovulou, e você está aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, Gideão vai quebrar tudo, joga tudo por terra. Fala assim: não, a partir de hoje aqui quem manda é o Deus de Israel. Baal não manda mais nada aqui. Foi a primeira coisa que ele fez, foi lá e consertou a casa. Consertou. Ele consertou a sua casa. Oh, glória a Deus. O que mais que Gideão fez? Prova do Senhor. Gideão fez prova do Senhor. És tu mesmo, Senhor, que está falando comigo? Presta atenção. A Bíblia diz que o anjo apareceu para ele. O anjo estava debaixo dos bancos, debaixo do carvalho,
E de repente Gideão chega. Gideão chega andando e vê um anjo ali. O anjo fala com ele: o Senhor é contigo, homem valente. Comigo? Eu? Não sou ninguém. Ninguém nem conhece a minha família. Eu não sou nem de uma família respeitada. Como é que o Senhor é comigo? Ei, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Porque Deus pega aqueles que não são capacitados e o capacita. E para honrar o nome do Senhor mais e mais. Deus é tremendo. Presta atenção. O anjo estava diante dele. Ele falou: então espera um pouquinho aí que eu vou ali em casa ali buscar uma comida e já volto já. Chegando lá, o anjo vira para ele e fala assim: olha, coloca isso sobre o altar. E ele colocou todas as carnes em cima do altar. E o anjo foi lá e encostou o cavalo assim com o cajado. Pum! Já pegou fogo e já consumiu. Ele já viu que quem estava falando com ele não era uma pessoa comum. Ele já estava vendo ali que era algo sobrenatural que estava para acontecer. E mesmo assim ele foi assim: mas eu vou fazer prova de Deus para ver se Deus está nesse negócio. E você tem feito prova do Senhor para saber se Deus está nesse negócio que você tem feito? Você tem feito prova do Senhor? Tem buscado de Deus para saber se é de Deus o que você tem trilhado? Tem? Glória a Deus. A Bíblia diz que Gideão fez duas provas. Primeiro ele pega um pedaço de lã e coloca lá. Foi o trecho que nós acabamos de ler. O que acontece? Senhor, se a lã amanhecer encharcada e o solo seco, é porque o Senhor está nesse negócio. E aconteceu exatamente do jeito que ele falou, a ponto de encher uma taça com orvalho. Foi isso, né? Mas Senhor, eu me atrevo mais uma vez. Me desculpa, Pai, não se ira contra mim. Mas se é o Senhor mesmo agora, então vai acontecer o inverso. A terra vai amanhecer molhada e o negócio vai amanhecer seco. Alan. E foi justamente isso que aconteceu. Do jeitinho que ele tinha falado com Deus. Irmãos, antes de você tomar uma atitude na sua vida, faz prova de Deus. Procura saber do Senhor se é dele ou não. Sabe por quê? Porque o homem, ele costuma olhar o que é mais lindo e o que é mais belo. Você sempre escolhe pelo que você está vendo. Você escolhe o que você acha que é melhor para você. Mas nem sempre o que é melhor para você, que você acha que é melhor, é o que Deus tem preparado para você. Por isso que nós temos que buscar de Deus, fazer uma prova do Senhor para saber se é de Deus. Vemos vários casamentos desse jeito, destruído, acabado. Por quê? Porque deixou o coração falar mais alto. Está fazendo que nem Ló. Quando ele teve aquela discussão com Abraão ali, o que ele fala? Abraão pega e fala assim para ele: ó, Ló, deixa eu te falar uma coisa para você, meu filho. Não vai ter contenda entre mim e ti, não. Nem entre os meus pastores e os seus pastores. A terra está aí, ó. Onde você escolher. Se você falar que vai para o sul, eu estou indo para o norte. Se você falar que vai para o leste, eu estou indo para o oeste. Ló automaticamente olha a melhor terra que tinha, aquela planície toda verde. É para ali mesmo que eu vou. Por quê? Está indo para onde os olhos estão olhando. Nem sempre o que é bom e agradável aos olhos é bom e agradável para o espírito. E o final de Ló qual foi? Só destruição. Por quê? Porque foi através do que os olhos estavam vendo. Mas Gideão não. Gideão falou assim: não, eu vou fazer prova. Eu vou fazer prova, é tu mesmo. Eu sou um homem fraco. Mas o anjo chamou ele de valente. O Senhor é contigo, homem valente. Se fosse eu na hora dele, eu tinha dado os 10, glória a Deus, aleluia, é isso daqui. Oh, glória. Estou aqui, Pai. Me manda que eu vou. Porque quando Deus manda, meu querido, você pode fazer porque Ele está na frente. Ninguém pode te parar. Quando Deus está no negócio, não tem diabo, não tem inferno, não tem capeta, não tem nada que te para. E a Bíblia diz então que Gideão vai e separa um exército. Presta atenção, queridos. Gideão foi e separou um exército de 32 mil israelitas. Deus olha para ele e fala assim: Gideão, é muita gente, filho. É muita gente. É muita gente. Aí Deus vai e fala para ele: ó, manda os covardes voltar.
Quantos foram aí? Alguém falou alguma coisa aí atrás aí? Presta atenção, era 32 mil israelitas para combater um exército pequenininho. O exército tinha só 135 mil. Pouco, né? Mas acontece que se os 32 mil vai para a batalha e vence a batalha, aonde que está a glória de Deus nisso? Aonde? Então Deus manda então em uma parte embora. Os fracos podem ir embora. Ficou pouquíssimas pessoas. 22 mil voltaram para sua casa. Ficou apenas 10 mil. Deus olha para ele e fala assim: Gideão, é muita gente. Imagina a cara dele, gente. Não, Deus, mas o que é isso? Eu tinha 32, eles estão em 135. Eu tinha 30, já era menos. Agora o Senhor me manda eles ir embora. 10 mil o Senhor está falando que é muito? Vai lá, manda eles beberem água. Aqueles que se agacharem ou tomarem água como cachorro, você manda embora. Moral da história. Mais 9.700 vai embora. Sobraram apenas 300 pessoas. Irmãos, quando Deus manda você fazer, não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho da pedreira que você vai enfrentar, vai e faça, porque Deus é contigo. É Deus que está capacitando você, meu querido. É Deus que está te mandando. Gideão podia ter virado as costas e falado: o que você está louco que eu vou lá com 300 homens lá no meio daquele mundaréu de gente. Segundo os cálculos, ia dar mais ou menos um homem combatente dos 300, ele ia ter que combater contra 420 pessoas, cada um deles. Mas acontece que quem tinha mandado era o Senhor Deus dos exércitos. Quem tinha mandado era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Gideão foi e não temeu não. Ele pegou e fez o que Deus mandou ele fazer. Desceu no acampamento dos camaradas, irmãos. E na hora que eles trocaram a trombeta e quebraram os vasos, sabe o que aconteceu? Foi a maior confusão e eles se mataram entre eles mesmos. Sabe por quê? Porque quem tinha mandado era o Senhor Deus dos exércitos. Então o que Deus está mandando você fazer, faça e não olha as circunstâncias. Glória ao Senhor. Seja um Gideão, mas seja um Gideão valente. Não seja igual esses homens que a gente vê por aí, que busca e na hora que recebe vira as costas para Deus e nunca mais volta. Não seja desses não, meu querido. Deus escolheu você homem, você mulher, para ser guerreiros, valentes, cabra da peste, Muriel. Cabra abençoado, que fala assim: não, eu vou fazer porque Deus está na frente do negócio. Seja assim, seja valente, seja um Gideão. Não importa se você está sozinho ou não, você pode estar sozinho, mas do seu lado está o Senhor Deus poderoso, que vai te capacitar, que vai tomar você pelas mãos e vai falar assim: a vitória é tua, meu servo. Glória a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Se coloque em pé nessa noite, a hora já passou. Eu vou dar uma oportunidade para você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus. Irmãos, primeiro lugar, conserta a sua casa. Segundo lugar, faça a prova de Deus. Terceiro, se Deus mandou, não hesite, vai e faça. Amém? Seja valente, seja guerreiros. O Senhor não tem prazer nos covardes. Deus não tem prazer nos covardes. Glória a Deus.